pessoal! Bom dia a vocês aí ligados no canal do Thiago Gringo. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje vamos fazer mais uma aula de concursos, resolver um texto da prova do SEBRASP-CESP, que foi feita no ano de 2019, ok? Bom, lembrando que essa prova do CESP e SEBRASP é uma prova que temos que ver a interpretação do texto. Temos diversos itens nas quais temos que julgá-los se estão verdadeiros ou falsos. Lembrando que cada item errado anula um item certo. Bom, vamos lá? Temos este texto, Text 1983, BBB, Triple B, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal, a gente vai traduzir esse texto, tá? Vamos ver realmente o sentido das palavras. Para isso, vamos estar quebrando os parágrafos em frases ou períodos, ok? Menores. Então, vamos lá. As the innovative methods of the 1970s were being touted by some and criticized by many, assim como os métodos inovadores dos anos 70 foram elogiados por muito e criticados também por muitos, by many, né? Some significant foundations for future growth were being laid. Algumas fundações importantes para o crescimento futuro were being laid. Foram sendo trançadas, tá? Foram sendo trançadas in what soon came to be known as the Notional Functional Syllables, NFS. Foram sendo trançadas, foram sendo formadas no que logo tornou-se a ser conhecido como os syllables, que é o programa de estudos funcional de ideias, notional, noção, notion. Noção é notion, né? Seria no sentido de ideias. Pessoal, vamos continuar o texto, tá? Um texto da qual fala dos métodos, os métodos de novidade, né? Que foram criticados por muito para o crescimento desse programa aqui de estudos funcional das ideias. Vamos continuar lendo, pessoal. Vamos tentar desmiuçar. O primeiro parágrafo é um pouco complexo, mas a gente vai tentando entender o texto, tá? Notions, noções, no sentido de ideias, according to Van Eyck and Alexander, de acordo com esses dois autores, 1975, de 1975, né? Are both general and specific. São ambos gerais e específicos. A ideia de noções. General notions are abstract concepts such as existence, space, time, quantity and quality. Ideias gerais são conceitos abstratos, como existência, espaço, tempo, quantidade e qualidade. They are domains in which we use language to express thought and feeling. Eles são domínios no qual usamos a linguagem para expressar pensamentos e sentimentos. Eles estão nos domínios, né? Nos quais usamos a linguagem para expressar pensamentos e sentimentos. Within the general notion of space and time, dentro da noção geral de espaço e tempo, por exemplo, are the concepts of location, motion, dimension, speed, length of time, frequency, etc. São os conceitos de local, locomoção, dimensão, velocidade, período de tempo, frequência, etc. Specific notions
correspond more closely to what we have become used to calling context. Noções específicas correspondem de forma mais próxima o qual a gente tornou-se a usar, a conhecer, chamando de contextos ou situações, né? Ou situations, tá? O que a gente tornou a ser chamado de contextos ou situações. Legal, vamos continuar. Personal identification, for example, is a specific notion under which name, address, phone number, and other personal information are subsumed. Informação pessoal, por exemplo, é uma noção específica, uma ideia específica, dentro do qual a gente coloca o nome, o endereço, o telefone e outras informações pessoais sendo classificadas, inclusas, classificadas. Other specific notions include travel, health and welfare, education, shopping, services and free time. Tá? Então, outras ideias específicas, noções específicas incluem viagem, saúde, bem-estar, welfare, educação, shopping, services, compras, serviços e outros, and free time. E o seu tempo free, né? O seu tempo de lazer, de leisure. Legal, pessoal. Um texto um pouco complexo, né? Falando aí dos métodos inovadores dos anos 70, né? Que foram criticados por muito. Noção, o programa de estudos de funções de noção. Aí ele explica um pouco sobre as noções, né? Que se dividem em abstract concepts, né? E por aí vai. Beleza. O importante é que a gente consegue dominar o texto. A gente consegue saber o significado das palavras. Com isso, vamos julgar os itens e tá sempre voltando no texto para sabermos se estão corretos ou incorretos. Primeiro, judge the following items according to text 1983 triple B, ok? Vamos julgar os seguintes itens de acordo com o texto. 86. In the first paragraph, the word touted means questioned. No primeiro parágrafo, a palavra touted means questioned. Pessoal, touted é elogiado, não é questionado, tá? Isso é uma questão de meaning, de vocabulário. Tem que estar lendo bastante para poder estar aprendendo novo vocabulário. Como é que se aprende novo vocabulário, teacher? Lendo, olhando, lendo noticiário, lendo livro, tudo que for em inglês, um inglês proper English, um inglês educado, né? Fazendo provas. Como é que vocês vão ler, pessoal? Vocês vão ler os textos já com o teu Google Tradutor ali aberto. Ou você pode traduzir, ou você pode também pegar colocar meaning. Meaning é o sentido das palavras. Tentar saber o sentido em inglês também é importante. Anota a palavra. Viu uma palavra nova? Anota o significado, como for melhor para vocês. Mas vocês têm que estar lendo bastante para poder ganhar novo vocabulário, ok? Então, essa palavra está errada. Porque touted significa elogiado, não questionado. Faz com que o nosso item esteja incorreto, tá bom? 87. It is correct to replace calling with call in the phrase use it to calling. Pessoal, tá falando aqui que tá certo eu falar use it to calling ou use it to call. Seria a mesma coisa? Pessoal, esse item já está errado. Por quê? Existem duas matérias, quando eu coloco, existem duas definições. Use it to call vai significar que eu estou me adaptando a essa nova situação. Agora, se eu coloco use it to calling, significa que esse calling já é uma situação normal ou regular.
Então, não é a mesma coisa eu usar um use it to call, que significa que eu estou me adaptando a essa call, essa chamada, essa nova situação. Pode ser qualquer verbo depois do use it. Use it to make, eu estou me adaptando a fazer. Ou agora, se eu falo use it to making ou to calling, já é uma coisa normal eu estar fazendo isso. Entenderam? Isso faz com que nosso item esteja super incorreto. Nunca você vai poder substituir depois do use it to call com calling ou qualquer outro verbo, tá? São duas definições totalmente diferentes. Quando você usa o use it to call, que significa que você está se adaptando a essa nova situação, e o use it to calling, que já se tornou uma atitude corriqueira. Perfeito? 88. In the second paragraph, the word subsumed means included. Legal, pessoal. Subsumed. Subsumed pode ser classified, classificada. Quando você classifica alguma coisa, você também inclui ela, não é? Você está incluindo. Corretíssimo. Included, classified, tudo isso significa o subsumed. Teacher, como é que tu sabe isso, pessoal? É lendo, é estudando, é anotando antes, é vendo vocabulário. Vocabulário se consegue lendo, lendo e lendo, tá bom? E percebam que a prova do CESP, ela vai ser uma prova que vai te cobrar muitos sinônimos de palavras. Com isso, eles querem saber se você está tendo uma boa leitura em inglês, se você consegue colocar palavras sinônimas nesse mesmo contexto ou não, tá? É um item que o CESP adora pedir na sua banca, ok? 89. In the first paragraph, as is a conjunction used to convey time. To convey time. Então, esse as é uma conjunção usada para a gente buscar o tempo, né? Buscar uma conjunção de tempo. Vamos ver se está certo isso aí? Vamos ver, pessoal. Olha só, vamos voltar no primeiro parágrafo. Ele começa o nosso parágrafo usando isso aqui, né? Esse as. Então vamos olhar só. As the innovative methods of the 1970s foram sendo touted by some and criticized by many, foram sendo elogiados por muitos e criticados por outros. Olha só. Essa conjunção as, ele fala, assim como os métodos inovadores dos anos 70, eu estou falando aqui sobre o tempo que isso ocorreu, né? Ele introduz uma oração que me subordina ao tempo, ok? As the innovative methods of the 1970s. Então, olha só, a conjunção as é used to convey time. Ela inicia uma frase para mim falando sobre o tempo. Quando foi que isso aconteceu? Nos métodos inovadores dos anos 70. Então, o item se torna correto. Ok? E o último nosso item aqui. In the first paragraph, both innovative and characteristics are pronounced with the primary stress on the first syllable. Olha só, pessoal, agora ele está querendo saber coisas fonéticas. Uma questão sobre fonética aqui. Sobre sílaba tônica, né? A primary stress é onde você pronuncia a palavra, a sílaba tônica, né? Que você está pronunciando ela forte. Então, olha só. Essa palavra, pessoal, innovative, eu começo, a tônica dela é no I, ó. Innovative, tá? Existe também uma separação de sílabas em inglês. No caso aqui, vão ter 4 sílabas. Innovative. 4 sílabas. Pessoal, para a gente saber uma separação de sílabas, a gente tem que estar se atentando a essa matéria. Você vai poder colocar, você vai poder procurar isso
em gramáticas, ou então você coloca no computador e acessa uma gramática boa de Oxford, de Cambridge, de Michigan, tá? Você vai estar vendo essa questão de separação de sílabas. Mas eu te adianto que essa palavra já tem 4 sílabas. Innovative. Sendo que a forte é no I. Innovative. Tem a ver com a pronúncia. Uma dica é que se você pôr no Google Tradutor e você colocar a palavra, colocar meaning, você vai ter uma setinha lá que vai te falar como você pronuncia a palavra. E aí você vai ter a separação de sílabas das palavras. Vão se atentando a isso para que quando vocês se deparem com uma questão dessa num inter de concurso, esteja mais fácil para você fazer essa separação e assim também você saber onde é que está a sílaba forte das palavras, ok? A tônica. Vamos lá. Agora essa palavra aqui, ó, characteristics. Olha só. Characteristics. Characteristics. Aqui tem 5 sílabas, ó. Characteristics. Pessoal, a sílaba forte dela, primary stress, está aqui, ó. Tá no re. Characteristics. Então, um item se torna errado, porque ele está falando aqui, ó, são pronunciadas com a primeira sílaba, a sílaba forte, né, a primary stress, stress no sentido aqui, onde você vai estar executando a palavra na sílaba forte, na first syllable. Não, characteristics é lá na quarta, characteristics, tá? E essa aqui é realmente na primeira. Characteristics. Isso mesmo. Lá na quarta e aqui na primeira. Fazendo com que o nosso item esteja errado. É isso aí, pessoal. Esse é o texto de hoje. Tá? Esse é o texto de hoje. Vamos estar fazendo mais textos. Vamos estar trabalhando mais com esses textos aqui do CESP, do SEBRASP. Porque vão ter muitos concursos esse ano que essa banca vão fazer. Polícia Federal, Polícia Civil, entre outros, tá? E é isso mesmo. Eu agradeço, tá? Eu tenho um bom final de semana. Semana que vem vão ter mais aulas. A gente vai estar postando mais aulas aí de fluência. E a gente também não pode parar com essa aula de concurso, não. A gente vai estar fazendo mais exercícios com vocês para estar te ajudando nessa empreitada aí de concursando, ok? Um grande abraço, muito obrigado e see you soon, guys. Take care. Bye, bye.